Aleluia. Quero compartilhar essa palavra muito poderosa. Quinta-feira agora, né, dia 25, nós comemoramos o dia do Salvador. Aleluia. Isso é muito poderoso, porque nós devemos trazer para o Natal o real significado dele. Porque muitos lá fora, e até mesmo os de dentro, começam a interpretar, a trazer errado os sinais do Natal. E muitos confundem apenas com decoração, de luzes, de presentes, de Papai Noel, não é verdade? O mundo prega isso, o mundo ensina isso. E eu quero desafiar você. Você é livre, mas para poder trazer reflexão às pessoas, em vez de você falar assim, Feliz Natal no dia 25, fala para elas, Feliz Dia do Salvador. É a mesma coisa, mas vai trazer uma reflexão quando ela ouvir essa palavra. Porque muitos já esqueceram o que é o Natal, o que significa o Natal. Esqueceram que foi o dia que o nosso Salvador, na verdade o dia que nós comemoramos. Nós não sabemos bem o dia foi, mas tem esse dia para comemorar o dia que o nosso Salvador nasceu. Se você fala Feliz Dia do Salvador, você vai levar as pessoas a entender que elas precisam de um Salvador. Por que Jesus veio? Qual que foi a sua missão? Foi salvar os perdidos. Amém, meus irmãos? Quanto junto comigo vai falar Feliz Dia do Salvador? Aleluia. Na Páscoa nós falamos Feliz Dia da Ressurreição, porque também as pessoas estão confundindo Páscoa com chocolate, com coelho que bota ovo, né? Que nem existe isso. E aí dão chocolate para as pessoas, mas esquece que foi a ressurreição. Então alguns países têm essa prática de falar Feliz Dia do Salvador, Feliz Dia da Ressurreição. Mas eu quero ler com você em Isaías capítulo 9, no versículo 6. Nós vamos ler essa palavra, diz assim, Isaías capítulo 9 e o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Irmãos, olha que extraordinário esse versículo. Porque um menino nos nasceu. Desde Isaías já estava profetizando, já havia um sinal que o menino iria nascer. E quem era este menino? O filho nos deu. Deus entregou o seu filho. O governo está sobre os ombros dele. Qual que será o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Ou seja, Jesus é Deus. Muitos os gnósticos, não creem nisso. Acreditam que Jesus era um profeta, era um homem bom, mas Jesus é Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Mostra que Ele era desde o princípio. Isso é extraordinário. Deus não existe, Ele é. Tudo que existe teve um início, foi criado por alguém, teve inícios de dias. Ele é por todo sempre. Isso a gente não está na nossa compreensão. Se nós ficarmos pensando muito na eternidade, nós não entendemos bem. Não tem tempo. A eternidade ela é eterna. Simplesmente Deus, Ele é para todo sempre. Por isso que Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Agora nós vamos pensar bem. Já parou para pensar que o Natal é uma época que mexe conosco? Não é verdade? Mas por que será que isso acontece? E mesmo em momentos ruins, e mesmo
é um momento de dores, de perdas, notícias ruins. Dentro de nós tem uma esperança nesse tempo. Eu vejo muitas pessoas comentando assim: é o melhor momento do ano, é o melhor mês do ano, e de fato é. É um tempo maravilhoso. Por quê? Será que o Natal é só uma data? Muitos desprezam. Eu também muitas vezes, por ensinamentos da antiga aliança, já fui muito radical em relação ao Natal. Já fui muito radical em algumas práticas. É claro que não sou contra nada. Se alguém quiser montar uma árvore de Natal, enfeitar sua casa, você é livre, não tem nada de errado nisso. Amém? Não tem nada de errado você fazer isso. Só que nós precisamos de sempre levar para as pessoas o real significado. Entender que o maior presente é Ele mesmo. Deus deu Cristo de presente para nós. Aleluia! O Natal, ele é um sinal do céu. Porque vamos ser sinceros, se for somente comida, o almoço de domingo resolveria. É um momento que tem comidas especiais. Quantos gostam de comida de Natal? Eu amo comida de Natal. Na verdade, é muito bom. E comida fica para uma semana inteira. Você come ela e faz mexido 4 dias depois. Mas se fosse apenas presentes, o cartão de crédito resolveria. Você ia lá, comprava lá R$1.000 de presente, parcelava de 10 vezes sem juros, pagava R$100 por mês, cabe no seu orçamento. Ok, presenteava muitas pessoas, mas não é presente. O que é? Não é nostalgia que você lembra de quando era pequeno, a sua mãe fazia as coisas no Natal e por isso que você tem boas lembranças. O Natal é um sinal de Deus. O Natal é um convite de Deus para você aproximar-se de Jesus. O Natal, ele é um ato de nós evangelizarmos pessoas. É um tempo de esperança. Isso mostra, é um sinal que Deus não desistiu de você. Cada dor do seu coração, cada decepção, cada lágrima derramada, Deus tem visto isso. E Deus, Ele resolveu isso em nos enviando Jesus. Deus, Ele nos curou, nos salvou e continua nos salvando. Deus faz milagres e continua fazendo quando Jesus veio ao nosso encontro. O próprio Jesus, uma vez quando nós vemos, Ele disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Tem muitas pessoas que têm a sua paz roubada, a sua alegria foi roubada, a sua esperança, a sua fé foi roubada. Tem gente que não tem mais fé, aquela fé suficiente em crer que Deus é bom e quer surpreender você. Tem muitas pessoas que creem, todas as pessoas creem que Deus pode fazer. Todo mundo crê que Deus pode tudo, que Deus pode fazer milagres, ressuscitar mortos, Ele pode o que Ele quiser fazer. Mas para nossa segurança, Ele nos deixou na cruz de Cristo o que Ele quer fazer. Total diferença. Certa vez um leproso, Jesus ao descer do monte, em Mateus capítulo 7, um leproso foi ao encontro de Jesus, no comecinho do capítulo 8. Quando Jesus acabou o sermão do monte, um leproso chegou até Jesus e falou: Senhor, tu queres me purificar? E o Senhor, Ele diz: eu quero. A cruz, ela é eu quero de Jesus. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer prosperar você. Deus quer surpreender você. Eu estava orando por uma pequena inteira para a minha viagem.
E aí, hoje mesmo, uma irmã chegou e falou: Deus mandou te entregar. E me entregou um valor. E foi lá e encheu o tanque. Aleluia. Está vendo como é que Deus nos abençoa? Deus quer fazer. Amanhã eu vou viajar bem cedo, e aí já teve uma provisão. Deus quer fazer na sua vida. Isso é para mostrar que o Senhor, Ele quer te surpreender, Ele quer te prosperar. E quando que Ele quis? Quando Ele enviou Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, Ele mostrou: eu quero ser um com o meu povo. Eu quero surpreendê-los. Eu quero trazer alegria para eles. Por isso que Ele é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mesmo que o diabo veio para matar, roubar e destruir, Ele veio para trazer vida e vida em abundância sobre você. Aleluia! Nós vivemos ainda no mundo caído. Tem problemas, tem aflições, tem terremotos, doenças, epidemias, pandemias, tsunamis, por aí vai. Mas o Senhor, Ele é com você. Deus é contigo. Ele não desistiu do homem. Havia na sala, celestial, havia um julgamento. E a presciência de Deus, ela disse: o homem irá cair terrivelmente. Deus sabia que o homem iria pecar. É um dos atributos dele, a presciência. E aí logo a justiça já clamou: se o homem cair, ele vai sofrer a punição por isso. Porque isso é justiça, é ser justo. Se alguém cometeu um crime, o juiz tem que condená-lo. Se o juiz não fazer isso, ele é injusto. Então a justiça logo: se o homem pecou, eternamente ele fica condenado. Mas a graça de Deus, ela também disse: tem uma solução para tudo isso. A solução é alguém que nunca pecou pagar o preço de toda a humanidade. Mas não havia ninguém para fazer isso na terra. Todo o sangue já estava contaminado. Até que o Filho disse: eu irei. Ele é aquele que veio para poder nos dar vida. Ele veio sem nunca ter pecado para nos salvar. Por isso, o Senhor, a salvação, o Natal, foi o plano de Deus ao Jesus vir à terra. A cruz foi a consumação, mas o Natal foi o início. O Natal já existia na eternidade. Jesus iria nascer de uma virgem. Jesus iria nascer de uma mulher e iria salvar a humanidade. Amém? O primeiro sinal que nós vemos é o sinal da virgem. Quando Adão caiu no pecado, todo o sangue da raça humana ficou contaminada. Então o pecado passou à árvore genealógica. Os seus descendentes também passaram a ter pecado. Então todos nós precisávamos de um Salvador. Mas não tinha como. Deus deu um sinal. Lá em Gênesis capítulo 3, Ele disse que da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Uma feriria, da descendência da mulher, a serpente feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. Ou seja, já era aqui um sinal. O sinal que da descendência da mulher, Jesus iria esmagar a cabeça da serpente. O diabo pensou que feriu o calcanhar de Jesus quando ele foi crucificado. Ele pensou, mas apenas foi uma ferida no calcanhar. Mas ele esmagou a cabeça da serpente quando ele disse: está consumado. Isaías capítulo 7, 14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Olha Isaías já mostrando claramente que o Senhor daria um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz. Aqui já é um milagre. Como que uma virgem dará à luz?
Não existe isso em lugar nenhum. Só aconteceu com Cristo. Em toda a história da humanidade aconteceu uma vez, em que uma virgem deu à luz. E o nome dele é Emanuel. Deus está conosco. Ele está com você. Emanuel é Deus conosco. Deus já estava trazendo alívio e esperança para o povo dele. Quando Isaías disse isso, o povo já ficou feliz, dizendo: está chegando então, está chegando o dia da salvação, está chegando o dia que Deus irá salvar todos. Olha que interessante, em 1990, andei pesquisando um pouquinho. A Bel é biomédica, ela sabe bem melhor do que eu, porque eu sou apenas curioso. Só estudei para poder falar para você aqui. Um médico judeu chamado Karl Landeskine descobriu os tipos sanguíneos. Ele postulou que existem 4 tipos: o A, o B, o AB e o O. Não é assim? E até então muitas pessoas antes morriam, porque quando ia fazer transfusão, eles não consideravam essas coisas, aí misturava, então muita gente morria por causa disso. Hoje, isso, todo mundo tem o seu tipo sanguíneo. E eu já vi muitas pessoas, por exemplo, motoqueiros, colocam até no seu capacete. Eu já vi gente fazendo tatuagem, o tipo sanguíneo dele, porque aí precisar de uma transfusão, vai saber claramente. Então o tipo sanguíneo AB é chamado de receptor universal, porque pode receber de todos os tipos. O O é chamado de doador universal, é o meu caso. Ele doa para todos, mas só pode receber do outro, que é O também. E aí é interessante que isso foi descoberto em 1900, pouco tempo, não é verdade? Pouco tempo. Mas a Bíblia já havia falado isso há muito tempo. Não claramente os tipos sanguíneos, mas em Levíticos capítulo 17, versículo 14, fala assim: portanto, a vida de toda a carne é o sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Então Deus já tinha falado que a vida estava no sangue. Isso determina algo muito poderoso que eu vou explicar para você. Olha que interessante. Nunca houve nenhuma descoberta científica que colocasse em xeque a palavra de Deus. Todas elas iam para confirmar. Existem teorias, mas não há nenhuma descoberta comprovada que negue a sua veracidade. O livro de Jó, que há mais de 500 anos atrás, na verdade há 500 anos atrás, já falava o que Jó já tinha falado. Olha que interessante. 200 anos atrás, médicos ainda faziam sangria e algumas vezes seus pacientes morriam. Por quê? Porque não entendiam sobre a questão de transfusão, perda de sangue suficiente. Olha que interessante. Olha o fato científico que foi descoberto. Hoje já é um fato científico que o bebê não recebe nenhuma gota de sangue da mãe por meio da placenta. Nenhuma. Depois a placenta ela purifica, o sangue do bebê e transfere as impurezas para o sangue da mãe, de onde é expelida depois. Por que isso é interessante? Porque quando diz que Jesus viria de uma virgem, nem mesmo o sangue de Maria estava sobre Jesus enquanto ele estava na sua barriga. O próprio bebê, ele produz o seu próprio sangue. Isso é extraordinário. Ele não recebe nenhum sangue de sua mãe. Isso mostra que Cristo não teve. Eu falo isso porque
ele não teve sangue pecaminoso. O nosso sangue que era contaminado não estava sobre ele. Nem do Pai, claramente, porque o Senhor colocou Cristo no ventre da Maria. Mas nem mesmo de sua mãe ele tinha o sangue. Apenas o sangue de Deus. Olha, irmãos, isso é extraordinário. Isso é um milagre muito poderoso. Isso mostra que o próprio profeta Isaías disse que um menino nos nasceu, o filho nos deu. Ele foi alguém que nunca teve pecado, nunca teve nenhuma contaminação de pecado, nem por mesmo de genética. Incrível, não é verdade? Segundo, o sinal da manjedoura. Havia pastores que guardavam os seus rebanhos durante a noite por causa de ataque de lobos e outros predadores. E aí eles tinham o hábito de guardar os seus rebanhos numa torre, em um lugar específico. Em Lucas capítulo 2, versículo 10, diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. O anjo anunciou aqui que Jesus viria, o Salvador viria. Ele não nos deu um juiz, ele nos deu um Salvador. Ele não veio nos dar uma doutrina para nós nos salvarmos. Ele veio nos salvar. Ele não veio dar leis para nós cumprirmos. Ele veio salvar o homem. Todo homem veio ser salvo gratuitamente. Não apenas salvar do inferno e nos levar para o céu. É mais do que isso. Ele trabalha diariamente salvando e continuando a nos salvar. Todos os dias Deus está salvando você. A salvação dele é um processo. Ela é completa. Te salva da miséria, da angústia. Ele te salva do dia mau. Ele te salva da crise. Se você clamá-lo, ele vai salvar você da aflição, da luta, do medo, da angústia, trazendo paz ao seu coração. Te salva da enfermidade, te salva da miséria, te salva de um casamento ruim. Amém? E aí em Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha aí que poderoso. Está dizendo: e tu Belém Efrata ainda. Ele acrescenta uma palavra: e tu Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá, Deus está dizendo, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. São desde onde? Da eternidade. Aleluia. Dizendo que as origens do Senhor são desde a eternidade. Mas o que significa Belém? Belém significa casa do pão. Mas e Efrata? Efrata significa frutificação. Naquela cidade, o pão do céu veio para nos nutrir, a fim de para que nós frutifiquemos para Deus. Aleluia. Ou seja, Jesus veio como pão, e uma vez que as pessoas comeram do pão da vida, passou a ter muitos frutos. Quais são os frutos? Vidas sendo salvas. Ele diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e iria se alegrar. E Jesus veio, ele viu os frutos. Você é os frutos do trabalho dele indo para a cruz. Quantos creem nisso?
Aleluia! Glória a Deus! Olha também que diz em Miqueias capítulo 4, versículo 8: a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virás, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Mais uma vez está falando que Jesus viria, mas agora é interessante que fala que virá da torre do rebanho, do monte da filha de Sião. Por que disso? Isso é muito interessante. A torre de rebanho é um lugar específico, em hebraico significa Migdal Eder. Por quê? O que significa isso? Migdal é torre de vigia em hebraico. E essas torres era usado, claro, para vigiar a cidade, mas também os pastores colocavam os cordeirinhos, colocavam ovelhas. Essas ovelhas, elas davam crias nessa torre, eles não atiravam de lá, e quando os cordeirinhos nasciam, eles pegavam os cordeirinhos e envolviam eles num lençol, para que eles não se ferissem e não atrapalhassem o sacrifício. Então, as crias nascidas nesta torre era exclusivamente para o sacrifício lá em Jerusalém. Então era um lugar específico, crias específicas, tratamento específico. Então eram cordeiros que nasciam decretados a ser sacrificados. E é interessante que a Bíblia diz: deste lugar Jesus viria. E quando falaram então que Jesus foi envolto num lençol, sabia de onde ele estava. Ele estava neste lugar. Jesus foi a única criança que nasceu para morrer. A única. Nasceu destinada a morrer. O propósito era esse. O propósito de Cristo era morrer numa cruz. E aí é tão poderoso isso, que em Gênesis capítulo 35 fala assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna, que existe até no dia de hoje. Lá em Efrata, onde que Raquel morreu, Jacó levantou essa torre. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Então presta bem atenção. Desde aquele tempo, Deus já estava preparando o lugar que Jesus viria. Essa torre que Jacó construiu, quando Raquel morreu, não foi por acaso. Por que disso? Raquel significa cordeiro. Lia significa lei, mas Raquel significa cordeiro. Aonde o cordeiro morreu, Raquel, Jacó construiu uma torre em Belém Efrata, ou Migdal Éder. E lá foi aonde Cristo veio e foi envolvido no lençol. Todos sabiam que o cordeiro que nascia ali, ele estava destinado a morrer como sacrifício. Jesus foi o cordeiro de Deus que nasceu ali para sacrificar-se por nós. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Incrível a palavra de Deus, não é verdade? Nada está ali por acaso. O lugar que ele nasceu foi específico e foi profetizado com um propósito. Uau, isso é muito poderoso. Quantos creem nisso? Amém? Terceiro sinal e último, o sinal dos presentes. O Natal ele não é comércio. Muitos ficam atribulados a comprar presente uns para os outros, mas entenda que ele é o presente do céu para nós. Naquela cultura, ninguém entrava na presença do rei sem levar um presente. Ninguém. Deuteronômio 16:16 diz: ninguém comparecerá diante do Senhor de mãos vazias. E quando os magos chegaram, o céu estava anunciando algo, dizendo: o rei chegou. Esse anúncio foi feito através dos presentes que os magos trouxeram. Em Mateus capítulo 2, versículo 11, diz assim:
Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas ou os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Irmãos, Jesus, ele veio de uma família muito pobre. Tão pobre que tinha 3 tipos de sacrifício: uma rolinha, um cordeiro ou um gado. Os mais pobres traziam uma rolinha. Os classe média traziam um cordeiro. Os ricos levavam um gado. Quando Jesus nasceu, Maria e José foram levar uma rolinha como sacrifício. Era a prova que eles não tinham condições financeiras. Eram pessoas simples. Mas Jesus veio para mudar a casa daquela família. Jesus veio como presente para trazer provisão para aquela casa, para mudar o estado financeiro daquela casa. Já viu que até hoje, quando nós vamos dar presente a alguém, ficamos naquele dilema? Quanto mais importante a pessoa for, mais a gente fica, mais difícil é de dar o presente. Quanto mais especial é a pessoa, mais sem jeito a gente fica de dar o presente, que às vezes não corresponde à altura das nossas finanças, não é verdade? Principalmente quando vamos dar um presente para nossa mãe, a gente fica assim: eu queria dar muito para a senhora, mas porque é alguém muito importante. Os magos, eles trouxeram aqui ouro. Somente os reis recebiam ouro de presente. Somente os reis. Quando Salomão recebeu muito ouro de presente. Incenso, somente deuses recebiam a oferta de incenso. Era uma cultura de adoração a deuses. Mas os magos entregou incenso para o nosso Deus, entendendo que Ele é Deus. Mirra, o principal perfume utilizado para ungir, embalsamar pessoas que morreram, mas não é qualquer pessoa, pessoas muito importantes. Entenderam que Ele era o Messias. Aquele ouro, aquele incenso, aquela mirra, foi provisão de Deus para aquela família. Levaram presentes para o Senhor, porque foi o dia do seu nascimento. Ele deve ser o maior presenteado. Mas como nós ofereceremos presente para alguém tão importante assim? O que o Senhor quer de nós hoje é o nosso coração. O maior presente que você possa dar, o seu coração por inteiro. Deus, Ele tem tudo, mas Ele não tem ainda corações. Ele só pode ter se alguém entregar para Ele. É difícil dar presente para alguém que tem tudo. Como nós vemos aqui, Maria conversando: o que eu posso dar a Ele? Ele não tem falta de nada. Ela deu o que tinha. Mas Deus quer que você entregue o seu coração a Ele. O seu coração. Sabe, Ele foi alguém que nasceu pobre para que nós fôssemos ricos, diz a palavra de Deus. A palavra diz isso. Porque pela sua pobreza nós fôssemos ricos. Eu quero contar aqui uma história. Eu quero finalizar com uma ilustração. Chama o leiloeiro de quadros. Havia um homem muito rico, um grande colecionador de obras de arte. As suas obras eram caríssimas, raríssimas. Sua casa praticamente era um museu. Quadros valiam muito dinheiro, feito pelos maiores artistas do mundo. Tinha coleções nas suas paredes. Mas esse homem tinha apenas um filho, e ele amava esse filho de tal maneira. Esse filho era tudo para ele. Uma vez teve uma guerra e o filho foi convocado para poder ir salvar pessoas. E seu filho morreu para que outros pudessem ser salvos. Mas este pai
ele fez um testamento, uma herança. Na verdade, um dos seus amigos do filho foi dar notícia para o pai que ele tinha falecido na guerra e trouxe um presente para o pai. O filho, como o pai gostava muito de quadros, o filho desenhou um quadro dele mesmo. E ele fez este quadro da sua imagem. Quando o pai morreu, como não tinha retratos naquela época, o pai teve a imagem do filho num retrato. E ele escreveu uma herança. Certa vez, esse pai morreu. E aí teve um grande leilão. E o primeiro quadro a ser leiloado era o quadro do filho. As pessoas muito ricas estavam presentes, inquietas, impacientes, falavam: não, passa logo esse lance, esse quadro não tem muito valor, nós queremos os quadros famosos, os quadros importantes, por artistas importantes. E aí então começou o leilão. O primeiro quadro era o quadro do filho que tinha morrido. Um senhorzinho lá atrás, jardineiro da família, que conhecia o filho, levantou a mão e deu o lance, um valor baixo, aquilo que ele tinha, o valor humilde, ninguém contestou. Bateu o martelo 1, 2, 3 vezes e disse: está vendido, pode vir cá buscar o seu quadro. O leiloeiro logo falou: está encerrado o leilão, acabou. As pessoas ficaram indignadas: como assim? Cadê os outros quadros? Vamos leiloar os outros. As pessoas com milhões de reais querendo pagar. Mas ele leu o testamento dizendo: quem leva o quadro do filho, leva todos os outros. Quem tem o filho, tem tudo. Quem tem a imagem do filho, tem toda a provisão. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos o filho, nós temos tudo, porque Ele é a nossa herança. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Lembre-se, quem tem um filho tem tudo. Tem perdão, tem vida eterna, tem esperança, tem paz, tem alegria, tem acesso ao Pai, tem a vida eterna. Ele veio para nos salvar e nos dar vida. Feche os seus olhos. Hoje é um culto de gratidão. É um culto, nós vamos agradecer ao Senhor porque Ele veio. Na ceia, nós vamos fazer na virada do ano, lá no sítio. Nós lembramos do dia que Ele morreu. Mas essa semana, hoje aqui, juntos como igreja, nós vamos lembrar o dia que Ele nasceu. Ele nasceu para nos dar vida, aleluia. Feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor. Ore a Deus agora agradecendo e lembrando que você tem tudo.